Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para cumprir um desafio da minha amiga Marlene do canal Somos Luz. Canal evangélico Somos Luz, na verdade. O link tá aqui embaixo na descrição. Passe lá no canal dele, se inscreva nesse canal abençoado por Deus, que eu tenho certeza que sua vida será muito transformada, muito edificada. Eles fazem um canal muito legal que vale a pena você conferir. E eu fui desafiada por ela para falar sobre as 10 características de um verdadeiro cristão. Pois é, e nisso eu estava lendo um livro que se chama Psiquiatria de Deus, de Charles Ellen. Eu achei muito interessante que ele fala sobre os 10 mandamentos. Mas ele fala dos 10 mandamentos de uma forma diferente, porque nós sabemos que os 10 mandamentos foi escrito lá por Moisés. Você pode encontrar, inclusive, no livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. E foi escrito para aquela época e tal. Quando Jesus veio, ele resumiu esses 10 mandamentos em 2 mandamentos, que seria: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? Aí a gente pensa assim, não existe mais os 10 mandamentos. Gente, mas o fato é que nós podemos aprender muita coisa para os nossos dias e para a nossa vida com os 10 mandamentos, e eu quero compartilhar isso com vocês. E como ela me pediu as 10 características de um verdadeiro cristão, eu resolvi unir com os 10 mandamentos, beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu quero, por favor, gente, que você fique até o final. Porque, sabe, às vezes a gente perde tanto tempo numa novela, num filme, que dura muito mais do que esse vídeo. E não edifica em nada. Às vezes a gente fica até brabo, né? Não acredito que eu perdi todo o meu tempo nisso. E esse vídeo eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então, por favor, fique até o final e comente aqui o que você aprendeu, o que você gostaria de aprender. Fala aí nos comentários, vamos interagir juntos, vamos conversar sobre a palavra de Deus, sobre coisas que edificam a nossa alma, que edificam a nossa vida, que faz muito bem pra gente, pra mim, pra você. Então, gente, sem mais enrolação, vamos lá para o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Tem uma frase muito interessante que diz assim: enquanto o homem não encontra Deus, ele começa sem ter um princípio e luta sem finalidade. Sabe, quando a gente não encontra Deus, parece que tudo é em vão na nossa vida. Parece que nada tem valor. E a gente só consegue se encontrar com o nosso eu, a gente se libertar e ser feliz de verdade quando a gente começa a nossa adoração a Deus. Por isso que é o primeiro mandamento, né? Que é um mandamento muito, muito importante. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Ele fala bem assim: em vez de procurarmos ser semelhantes a Deus, tentamos criar um Deus semelhante a nós. E é isso que muitas vezes a gente faz através de adorar outras coisas. A gente quer adorar um Deus que é semelhante a nós, mas nós é que temos que buscar ser semelhantes a Deus. E isso é uma característica de um verdadeiro cristão. A cada dia buscar ser parecido com Deus. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Uma pessoa que realmente é um verdadeiro cristão, uma característica de uma pessoa assim, é sempre cuidar com o que fala. E principalmente quando usa a palavra de Deus, quando usa o nome de Deus. A gente tem que ter um temor de Deus na nossa vida. E além disso, cuidar com o que a gente fala. Nossa palavra tem muito poder e a gente precisa muito cuidar com isso. Uma fé vazia e sem significado pode ser pior do que uma total falta de fé. Muito legal essa frase, né? O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Algumas religiões aí guardam o sábado, né, como um dia sagrado, um dia destinado para Deus. Gente, a minha igreja, eu não acredito também muito nesse negócio do sábado, mas o que eu acredito muito para os nossos dias, que a gente tem que ter sim um dia da semana pelo menos pra gente adorar a Deus. O meu marido, a gente tá em reforma aqui em casa. E eu achei legal que ele mesmo falou: hoje a gente vai parar tudo, porque hoje é o dia do Senhor. E hoje a gente vai ensaiar para tocar na igreja, a gente vai ler a palavra, a gente vai se encontrar com Deus. Porque por mais que a gente tá muito atarefado com coisas correndo fora do prazo, gente, eu tô aí com
31 semanas de gestação, então tá logo vindo um bebezinho aí, minha casa tá em reforma, então eu tô precisando arrumar muita coisa por aqui. E mesmo assim, a gente tem que parar para ter um dia para encontrar Deus e tal. E eu achei muito interessante que ele falou isso e me fez lembrar sobre o dia do Senhor que nós temos que ter. E uma característica de um verdadeiro cristão é realmente separar um dia para Deus. De repente você pode trocar aí e tal, mas o importante é você ter um tempo destinado para Deus. Vamos lá para o 5º mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe. Honrar o pai e a mãe é algo assim bem discutível, né? Porque tem pais e mães que tipo não são muito pais e muito mães, né? Nem todo mundo tem pais perfeitos, nem todo mundo teve uma vida tranquila, um relacionamento bom com os pais, infelizmente, né? E aqui não fala, honra teu pai só se ele for legal com você. Não, gente, você tem que honrar o teu pai e tua mãe para que a tua vida seja boa. E é muito interessante que eu vejo as pessoas que escolheram honrar o pai e mãe, até mesmo pessoas que, independente da religião que elas seguem, mas quando elas escolhem honrar o pai e a mãe, o quanto elas são prósperas, o quanto a vida delas vai bem. E é muito interessante isso, porque Deus realmente abençoa as pessoas que honram o pai e a mãe. Nem sempre a gente tem pais e mães perfeitos, né? Mas isso é um mandamento que o Senhor nos deixou e a gente tem uma promessa em relação a isso, porque diz: para que se prolongue os dias da sua vida, para que você viva bem. E isso que acontece com as pessoas que fazem essa escolha desse mandamento. O 6º mandamento diz: não matarás. Pois é, a gente fala assim: nossa, é muito fácil de seguir esse mandamento, não vou matar ninguém, não sou nenhum assassino. Mas muitas vezes a gente mata as pessoas de outra forma. A gente mata as pessoas através do que nós falamos. A gente mata alguém através de uma falta de incentivo, uma falta de amor, uma falta de cuidado. É uma morte que não é física, você não pegou uma arma lá e matou essa pessoa, mas você, de certa forma, matou os sentimentos dela, você matou o interior dela, você matou os sonhos dessa pessoa. Tem um versículo que eu não lembro agora onde está escrito, mas que diz que o poder da vida e da morte está na língua. Então é um poder enorme. E uma pessoa que realmente é um verdadeiro cristão, ela cuida com o que fala. Ela não quer matar os sonhos de ninguém, pelo contrário, ela quer realmente fazer viver, dar vida às pessoas e falar palavras boas. Gente, vamos lá para o 7º mandamento, que diz: não adulterarás. Pois é, esse mandamento aí algumas pessoas acham que é só um desejo carnal, é só alguma coisa que aconteceu no momento e depois tá tudo bem. Tanto que muitos casamentos perdoam essa situação, né, e voltam ao normal e tal. Mas, gente, esse mandamento é bem complicado quando é violado, porque ele é capaz de destruir uma família. E quando uma família ela é destruída, existe várias consequências. Consequências nos filhos, no próprio relacionamento ali. É difícil ter confiança novamente. E é bem complicado conviver, mesmo que a pessoa perdoe, mas conviver sem confiança com o seu companheiro, só brigas e tal, dando margem, né, para isso. Então, é um mandamento que realmente ele tem que ser seguido. Se você escolheu casar, se você escolheu conviver com essa pessoa, faça de tudo para que realmente você conserte o seu casamento. Se hoje você está vivendo uma crise no seu casamento, tente sempre consertar, porque quando é cometido um adultério, a família toda ela é separada, né? Afeta os filhos, afeta várias pessoas ao redor. É sempre melhor a gente poder conviver em harmonia, principalmente no nosso lar, na nossa família, né? Sempre falo que é tão bom a gente ter um lar, uma família que seja um pedacinho do céu. Bom, gente, vamos lá para o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Bom, gente, esse mandamento, às vezes a gente pensa assim: não, é só um ladrão, né? É só alguém que realmente é um bandido e tal. Eu não faço essas coisas, eu não furto. Mas, na verdade, quando a gente compra algo e não tem condições de pagar, a gente está furtando. Por exemplo, se você deixa de pagar a prestação do seu carro e ainda utiliza ele, não devolve para o banco,
você tá furtando, porque você tá com um objeto que você não pagou. É lógico que eu não digo assim, gente, eu não pude pagar esse mês, eu atrasei uma parcela, as coisas estão difíceis, depois eu pago, beleza. Agora, o que eu tô falando aqui é de agir com má fé. A pessoa acha que ela tá tirando vantagem nisso, quando na verdade só está carregando maldição para sua própria vida. Vamos agir com honestidade, só comprar aquilo que nós podemos pagar, beleza? O 9º mandamento tá quase acabando, hein? Diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ele fala assim, que de todos os mandamentos, esse é o mais fácil de ser violado. Não tem quem nunca tenha cometido isso. Você já encontrou? Pois é um santo. Porque, na verdade, gente, quando a gente repassa uma fofoca, quando a gente fala mal de alguém, a gente está violando esse mandamento. A gente olha assim e pensa que é só algo muito grave, né? É só uma difamação muito grande e tal. Mas não, gente, quando nós fofocamos, sabe? Repassamos coisas que não deveria, coisas que às vezes a gente nem sabe se é verdade. E a gente fica repassando contra o nosso próximo. As pessoas, elas tendem a falar mal dos defeitos delas mesmas, só que olhando para os outros. Na verdade, nós temos a tendência de desviar o foco. A gente tem a tendência de tirar a atenção dos nossos erros. Muitas vezes é por inveja, é por desviar o foco, é porque a gente não quer que as pessoas olhem para o nosso erro, daí a gente coloca o erro dos outros à vista e não os nossos. Porém, isso é errado de qualquer forma. Gente, vamos cuidar com o que a gente fala. Nossa boca, ela tem um poder incrível. Então, a gente tem que cuidar mesmo com o que a gente fala. E ficar fazendo fofoca, ficar falando dos outros não é legal, né? Você gostaria que falassem de você? Você não gosta, né? Então, vamos parar de falar dos outros também. E vamos lá para o 10º mandamento e último. Uau, tá acabando esse vídeo, até que enfim. Bom, o 10º mandamento diz, não cobiçarás. Tem uma história que eu achei muito legal, que ele conta nesse livro que eu citei pra vocês, que ele fala o seguinte, que tem um certo um certo camponês que ele recebeu várias terras. As terras dele eram tão grandes que ele levava um dia para percorrer todas elas, assim, sabe, ao redor. E ele era um homem pobre, né, um camponês e tal, e recebeu essas terras de graça. Sabe o que ele fez? Ao invés dele dar para os outros, ajudar as outras pessoas, os amigos dele, as pessoas que tinham essa condição precária, ele resolveu ficar com tudo sozinho. Daí, como ele não queria que ninguém nem demarcasse as terras dele, porque ele estava com medo que roubasse um pedacinho, ele resolveu ele mesmo fazer a demarcação das terras, só para ficar tudo com ele. Só que ele já era alguém assim de idade e tal, cansado, né? De tanto trabalhar a vida toda. O que acontece? Ele tentando fazer aquilo tudo sozinho, um dia para voltar para casa ligeiro, ele acabou morrendo no caminho. E não ficou com terra nenhuma, né? No final das contas. E é isso que acontece com pessoas avarentas. Pois é, a questão da cobiça, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Ficar desejando o que é do outro, ficar com avareza no nosso coração. O quanto mais puro a gente puder ser, a gente vive muito melhor. Então essa é a conclusão que eu cheguei, sabe? O quanto mais puro de coração a gente puder ser, é algo muito melhor. Às vezes eu tenho inveja de algumas pessoas que vivem de uma maneira tão simples e para elas tá tão bom, né? E é nisso que a gente tem que observar e querer. A gente às vezes fica desejando riquezas, bens materiais, coisas aqui dessa terra, quando na verdade nosso maior tesouro, ele deve ser o céu. O nosso maior tesouro deve ser as coisas que estão lá no céu, as coisas que vêm do alto. Então, essa é a conclusão que eu cheguei. Hoje eu vejo a vida muito mais dessa forma do que olhar para as coisas, bens que eu posso conquistar. Porque isso não vai ter fim, gente. Não vai ter fim. Você vai ter um emprego dos seus sonhos. Quando você chegar nele, você vai querer ter outro emprego. Quando você chegar à casa dos seus sonhos,
você vai querer realizar mais um sonho ainda. E os seus sonhos nunca vai ter fim. Então, que o nosso coração seja firmado nas coisas do alto, porque lá sim vai ter um fim, o qual nós precisamos, o que nós desejamos, o que nossa alma precisa. Porque o fato é que todos nós vamos morrer um dia, não é verdade? Então, que a gente busque as coisas eternas, as coisas que não têm fim, que são as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas do céu. Se você ficou até o final, eu tenho certeza que você está buscando esse tipo de coisa e eu quero te parabenizar por isso, porque você encontrou o caminho certo, o caminho da salvação, um caminho que faz bem ao coração. E eu te agradeço muito por ter ficado até o final, te agradeço muito por ter assistido esse vídeo. Comente aí o que você achou, curte, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito e que Deus abençoe muito, muito, muito sua vida.